E a expectativa hoje gira em torno do julgamento de Misael Bispo, do resultado final da sentença. Deixa eu ir direto para o Fórum de Guarulhos ao vivo. Cris Scaff, ontem a gente falava, Cris, da possibilidade do Misael ser ouvido, ainda na quarta-feira, no terceiro dia de julgamento, e a gente falava da dificuldade disso, porque tinham testemunhas para depor. Mas, de repente, o trabalho andou rápido e ele depois, no finalzinho da tarde. Para hoje ficou só o debate entre defesa e acusação e o resultado, Cris. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Exatamente, né? 2 testemunhas foram dispensadas. Misael falou por apenas 2 horas. A promotoria não quis fazer perguntas e o trabalho andou realmente hoje somente os debates. Uma quinta-feira decisiva aqui no Fórum de Guarulhos. Os debates começam logo mais por volta das 9 horas da manhã, o horário que o julgamento recomeça. Primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. Se houver a réplica, fala novamente a acusação e depois temos defesa novamente. E aí, então, Conselho de Sentença se reúne na sala secreta para dar o veredito. Tudo isso deve terminar até o final da tarde e aí a gente já vai saber se o Misael é culpado ou não. Juliano. Vamos fazer o seguinte, Cris, vamos ver agora como é que foi esse terceiro dia de julgamento. É óbvio, o principal foi o depoimento do Misael Bispo. E teve cada coisa, gente. Ele chegou a tirar o sapato lá e mostrar o pé. Mas por quê, Juliano? Você vai entender agora. Vem aqui, Montanha. Misael respondeu apenas perguntas da defesa, dos jurados e do juiz. Mais uma vez, ele negou ter matado a advogada Mércia Nakashima. Foi o senhor que matou Mércia Miki Nakashima no dia 23 de maio de 2010? Não, excelência. Não? Não. O réu chegou a mostrar o pé, onde afirma ter tomado um choque que o afastou do trabalho da PM. E disse que perdeu 2 dedos da mão direita, por isso não consegue atirar. E que, além disso, é incapaz de matar alguém. Sinceramente, eu tinha medo. Teve um dia, inclusive, eu não tenho vergonha de falar para o Brasil inteiro ouvir, teve quando eu estava fazendo estágio lá em Franco da Rocha, os colegas trocando tiro com marginais, eu entrei debaixo da viatura e me escondi debaixo da viatura. Tá? Então, eu não tenho coragem de tirar a vida de ser humano nenhum. Misael negou todas as provas de que ele esteve na represa de Nazaré Paulista, onde o carro e o corpo de Mércia foram encontrados. Alegou que não acompanhou a retirada da casa dele dos sapatos, em que foi encontrada uma alga típica da represa. Não presenciei ele levando meu sapato e nem também as demais coisas, porque é uma lista imensa que está aí. Tinha algum parente seu na casa? Não. Ele jurou que nunca esteve na represa. Eu nunca estive na represa de Nazaré. Nunca. Nunca. Juro pela vida da minha filha. De 11 anos, eu nunca estive na represa de Nazaré. Então, na versão do senhor, forjaram provas em relação Tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Tenho certeza, porque eu não matei ninguém. Linguagem mais popular que forjaram provas. Ele está dizendo que forjaram essas provas. E nunca queira serem vítimas da polícia. Pela primeira vez desde o início do julgamento, os advogados de defesa falaram com a imprensa ao final dos trabalhos. Graças a Deus, perguntaram bastante e perguntas que não deixaram margem à dúvida. A promotoria explicou por que não quis fazer perguntas a Misael. Disse já conhecer todas as versões dele para negar o crime. Segundo o promotor, foi uma estratégia para o dia do debate. Se nós perguntássemos, certamente ele já teria uma resposta pronta, uma resposta feita, muito bem elaborada nos últimos anos. E nós entendemos que é melhor pegá-los de surpresa durante os debates. Antes de Misael, foram ouvidos 2 peritos. Renato Patoli, que analisou o sapato, disse não ter dúvidas de que Misael esteve na represa. O sapato esteve na represa. Isso eu posso afirmar como Qual a perito. represa? Na de Nazaré. Como que o senhor concluiu isso? Por causa da alga. O segundo perito, Hélio Ramaciotti, mostrou a análise do tempo médio do deslocamento entre a represa e o hospital de Guarulhos, onde Misael esteve na mesma noite. A defesa disse que foi um estudo falho e chegou a pedir a anulação do julgamento, negada pelo juiz. Fica uma história, né, Lombardi? De um lado a defesa, do outro a acusação. Um fala uma coisa, outro fala outra, um tenta desqualificar a prova do outro. E vem cá, Lombardi, essa história de mostrar que tem esse problema na mão, mostrar o pé, falar desse medo que ele tinha quando entrou na polícia de atirar, tudo isso faz parte de uma tentativa de sensibilizar os jurados, faz parte do jogo, Renato Lombardi. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, é uma estratégia. Agora, o que realmente surpreendeu a defesa foi a acusação não ter feito uma pergunta sequer
ao senhor Misael Bispo de Souza? Uma sequer. Aí ele estava preparado exatamente para responder o que a acusação iria fazer e a acusação simplesmente abdicou de tudo isso. Agora, os jurados fizeram várias perguntas. Os jurados fizeram umas perguntas. O jurado é composto por 5 mulheres e 2 homens. Algumas perguntas assim, o senhor, por que o senhor não avisou que o senhor tinha um outro celular? Quem que foi que terminou o namoro? Aí ele falou, não, eu não tinha outro celular, porque eu comprei, mas a Mércia sabia. O namoro, quem terminou foi ela que terminou. O senhor devia dinheiro, honorários para a Mércia? Não, todo o dinheiro que eu recebia, depositava numa conta no banco e depois repassava em seguida para ela. Mas acontece que ela recebeu alguns envelopes sem dinheiro. Isso eu não sei, isso é problema do banco. Os jurados também perguntaram várias coisas a respeito do relacionamento dos dois. Os senhores viviam bem? Não, a gente vivia bem. Mas o senhor frequentava a casa dos parentes da Mércia? Não, eu frequentava a casa, assim, da avó só. Não, mas só da avó? Não, também de um tio. Que o problema, se percebeu que o problema entre a família da Mércia e o Misael era quem? Era o Márcio, o irmão da Mércia, e também o próprio pai. O pai da Mércia, quer dizer, no fundo, foi feita uma análise aqui entre as pessoas que assistiram o interrogatório e se chegou à conclusão que Misael não convenceu os jurados de que realmente ele não matou o Mércia Nakashima. Mas isso, Juliano, vai ser debatido hoje, nos debates vão ser hoje acalorados. Quem sabe nós não tenhamos aquela, desculpa a expressão aqui, aquela baixaria de outro dia, tanto por parte dos advogados quanto até por parte do promotor, que se excedeu um pouco, e hoje nós tenhamos um debate mais técnico para exatamente mostrar se ele é o acusado ou inocente, Juliano. Lombardi, essas perguntas feitas, né, pelos jurados deixam claro o que a gente às vezes gostaria de saber, né? Porque a gente não está falando de promotores, de advogados, a gente está falando de gente do povo que é escolhida para compor esse corpo de jurados e foram eles que perguntaram. Mas vamos ver mais um trechinho desse depoimento? Cercado ontem de muita expectativa, quando ele começou a falar, não tenho dúvidas não de dizer que o Brasil parou, gente. Eu estava acompanhando pelo Cidade Alerta com Marcelo Rezende, todo mundo queria saber o que ele ia dizer, né? Vamos ver mais um trechinho agora, presta atenção. Não tem nenhuma prova que me incrimina, porque em momento algum eu estou na cena do crime e não matei. Isso é que está provado nos autos. Agora, criaram uma situação, é claro, para jogar para cima de mim por um problema pessoal, que isso está mais do que claro. Está mais do que claro que foi um problema pessoal do delegado, que inclusive é candidato a deputado estadual no ano que vem, para poder se promover às minhas custas. Fui torturado, uma tortura junto com a minha família, com 3 irmãos meus, descendo a Avenida Armando Bey, saindo do meu escritório quando eu estava em Liberdade. Eu ia abastecer meu carro, peguei 2 irmãos. Quando eu estava chegando antes do posto, saiu do nada uma viatura da Civil do DHPP. E me abordou, junto com meus irmãos, nos colocou no chão, mandou a gente deitar e falou para mim, se você mexer é o motivo que eu quero para te matar. E pressionaram, você matou a Mércia. São simples, nada de agressão, nunca... discussão de casal namorado. Isso aí, quem dizer que não tem essas discussõezinhas simples, comuns, está sendo hipócrita. Mas isso aí, coisa que... não era de ficar diferente um do outro, de um dia para o outro e tal, essas coisas nunca. Pelo contrário. Discussões construtivas. Eu estou sofrendo tanto com isso. Eu sei. 3 anos já sofrendo. Compreender. Tá? Tem hora que, como diz o ministro, melhor a morte do que ficar preso. Renato Lombardi, é o que você disse já. Eu confesso que eu, pessoa, não fiquei convencido com o depoimento do Misael. Eu não fiquei convencido. E pelo que o Lombardi colocou, as pessoas que estavam lá, que estavam acompanhando, também não. Lombardi, chegou aquele momento que a própria defesa já tem a certeza quase que de uma condenação e passa a trabalhar agora por uma pena menor. Nesse momento o que acontece é isso? Ô, Juliano, isso dá para perceber um pouco, porque, olha, no momento em que os próprios jurados perguntaram assim, qual é a sua ligação com o vigia Evandro Bezerra da Silva? Aí ele disse, não, o Evandro trabalhava para mim numa segurança na Feira Livre, depois eu tinha um posto de gasolina, eu repassava, ele me pagava uma parte, mas o senhor não conhecia ele melhor? Não conhecia melhor. E só que o Evandro, no depoimento dele, disse que ele foi buscar o Misael naquela noite de domingo, na represa de Nazaré Paulista, e o levou, na ocasião, Misael
subiu com 2 armas na estrada. Quer dizer, esses detalhes vão ser explorados no debate. Além disso, os jurados também quiseram saber exatamente, um perguntou assim, mas o senhor sabe os motivos do assassinato da Mércia? Quem tinha a intenção de matar a Mércia? Aí ele falou, não tenho a mínima ideia. Quer dizer, são detalhes todos do depoimento que muita gente achou que ele não foi incisivo, que ele não foi firme. Aquilo dele mostrar que ele realmente não tem condições de atirar com a mão direita, só tem com a mão esquerda, mas ele atira com a mão esquerda. Por quê? Porque o perito, no instante em que a Mércia recebeu 2 tiros, um no maxilar e um de raspão no pescoço. E aí seria seria o destro e não o canhoto para atirar. São detalhes técnicos, Juliano, que vão ser explorados no debate hoje aqui no Fórum de Guarulhos. A gente vai acompanhar de perto isso. Obrigado, Lombardi. Nossas equipes permanecem lá, acompanhando desde o início, gente. Desde o início dos trabalhos hoje. Tá lá ao vivo. Hora que chegar o Misael, hora que começarem os trabalhos, você vai acompanhar nos nossos telejornais. Dá pra gente colocar no ponto agora um trecho do perito? Que é isso que disse o Lombardi. São detalhes técnicos. E o perito consegue, gente, através de análises, precisar. Quem atirou, atirou com a mão esquerda, atirou com a mão direita. E foi justamente sobre isso que o perito Renato Patioli falou ontem. Ele foi questionado sobre a terra e sobre a alga. É outro ponto que chama muita atenção. Ele disse, ele deixou claro, né? A gente percebeu. Falou, olha, eu posso até não poder dizer que o Misael esteve lá, mas que o sapato dele esteve na represa, esteve. Vamos acompanhar um trechinho. O senhor participou do exame dos sapatos do réu? Fui eu. Peraí, da coleta ou do exame? Da coleta. Da coleta fui eu que fiz. O senhor lembra-se quando o senhor recolheu esses sapatos na casa do Dr. Misael? Eles estavam molhados, lavados, sujos, com terra, sem terra? Não, eles estavam secos. Os dois pares estavam secos. Não dava para o senhor dizer se esses sapatos foram lavados ou não? Não dava para dizer. Estavam em aparência de limpos ou mesmo estando secos? Eles estavam na aparência que aparecia na foto, quer dizer, parecia que foi usado. Eram sapatos sociais? Sociais. Não pareciam que tivessem sido engraxados. Partindo da hipótese que a pessoa empurrou o carro, a pessoa entrou nessa represa, então ela saiu ou com... Até então... Mas como poderia dar para saber se ela estava de tênis, sapato, alpargata? Então, porque eu encontrei terra no sapato, visualmente. E a terra, visualmente, é igual à da represa. Então o sapato estava com uma terra? O sapato estava com uma terra, acho que o outro também estava uma sujidade. Como que estava essa terra? Incrustada na sola? Estava como? O solado estava... percebia-se que ele havia pisado em terreno argiloso, com terra. E do lado havia uma borda, no salto, havia uma borda de terra incrustada. Então essa terra estava seca? Estava seca. Por isso que eu recolhi terra, porque a terra visualmente da casa dele, da represa, eram iguais, até visualmente. Então foi colhido as amostras, eu levei o sapato para ver se eu encontrava no solado ou na terra algum contaminante similar. O senhor nem pensava em alga nessa época? Pensava em matéria orgânica, inicialmente. Essa terra aderida era compatível à terra da represa? Não, nenhuma das terras eram compatíveis. Quantos dias após o dia 23 de maio foi feita essa coleta? Foi um dia depois que nós achamos o carro da doutora Mércia. Eu não me lembro, porque não sei que dia que foi, acho que foi dia 10, parece, não me lembro. O sapato foi coletado, acho que no dia seguinte, através de um mandado de busca que eu pedi. Por que o senhor determinou que o acusado estaria usando sapato no dia 23 de maio? Eu não digo que ele está usando sapato. O sapato esteve na represa. Isso eu posso afirmar como Qual a perito. represa? Na de Nazaré. Como que o senhor concluiu isso? Por causa da alga. Simplesmente por ter uma alga, significa que o sapato esteve lá? Ele não poderia ter estado numa represa em Cubatão, por exemplo? Que tivesse essa alga? Sim. Sim, poderia. Então, ele poderia ter estado em qualquer represa que tivesse essa alga? Sim. Não necessariamente, única e exclusivamente na represa de Nazaré? Não. Doutor, pela ordem, o seu cliente falou que não teve nenhuma represa. Querido... O senhor quer agora contrariar o seu cliente? Doutor, Excelência. depois o senhor faz as perguntas, por favor. Obrigado, Excelência. Toda essa discussão por causa de um sapato. Mas
O que ele quis dizer, Juliana? Em resumo é o seguinte, ó, imagina um sapato como esse aqui. Nesses espacinhos que ficam na sola aqui, gente, vai ficando o quê? Vai ficando terra. Quando você pisa em qualquer terreno, se a sua rua é de terra e não tem asfalto, vai ficar a marquinha aqui. No meio dessa terra que estava aqui incrustada na sola, ele encontrou aquela espécie de lodinho, que na linguagem técnica é uma alga, que fica à margem de uma represa, semelhante à que estava em Nazaré Paulista. Por isso, gente, a história acabou chamando tanto a atenção e prova que o sapato esteve lá. Agora, Renato Lombardi, se o sapato é teu, a menos que você me prove que emprestou o sapato para alguém, o sapato não vai caminhando sozinho para a represa, né, Lombardi? Agora, Juliano, durante a investigação, porque num dos sapatos foi encontrada a alga, no outro sapato foi encontrada a terra. E durante a investigação, a polícia acreditava que esse sapato onde foi encontrada a terra, ele teria usado quando ele teria estado dias antes na represa. Ele teria estado dias antes na represa de Nazaré Paulista. Você acredita que para conhecer o local, Lombardi, para saber exatamente como poderia agir? Exato, a investigação diz isso, né? Durante dias antes eu teria usado um sapato e no dia do crime teria usado outro sapato da alga. Por que o sapato da alga? Porque a partir do instante em que o carro desceu a ribanceira, se projetou na água, ele teria, segundo as investigações da polícia e a reconstituição feita no local, ele teria estado até a margem. Foi ali que, quando ele pisou na margem da represa, é que o sapato levou a partícula da alga que foi encontrada pela perícia. Por isso que eu disse que são detalhes muito técnicos. E um dos jurados perguntou: o senhor conhece a represa? O senhor já esteve na represa? Ele falou: nunca estive na represa de Nazaré Paulista, mas a investigação provou que nas imediações da represa ele tem um cunhado e um irmão que moravam ali, inclusive que vendiam carne. Então são detalhes técnicos que hoje vão ser discutidos no debate, Juliano. Com toda certeza, 6h46, os trabalhos recomeçam daqui a pouquinho, tá? Por volta das 9 da manhã, mais uma vez o Misael Bispo sai do presídio Romão Gomes, o presídio especial da Polícia Militar aqui em São Paulo, segue para o fórum e permanece lá ao longo de todo o dia. É óbvio que há um tempo determinado aí de 3 horas para a defesa e a acusação, para que eles façam o uso da palavra. Não sei se vão usar tudo ou não, provavelmente vão, e só depois de tudo isso é que os jurados vão se reunir. Essas 5 mulheres e esses 2 homens, para decidir se o Misael é culpado ou inocente. Como é que isso acontece? Você tem visto aqui na Record, ao longo dos dias, a gente acompanhou aí nas últimas semanas o julgamento do Gil Rugai, o julgamento do Bruno. Uma série de perguntas é formulada. E os jurados vão responder essas perguntas. Você acha que o Misael é culpado? Sim ou não? Você acha que ele agiu sob emoção? Sim ou não? Com base nessas respostas, eles vão dizer se ele é culpado ou não. E com base no que está lá também, aí o juiz é que vai definir a sentença. É o juiz que vai definir qual é a pena do Misael. Como é que ele vai qualificar tudo isso e a quanto ele vai ser condenado. Eu tenho condições de falar de novo com a Cris Scaff, até para a gente saber se há uma rotina já definida para hoje. Os trabalhos vão começar pela manhã. Ô Lombardi, já me passa... A Cris já está comigo? A Cris já está comigo agora? Ô Cris, os trabalhos vão começar pela manhã e já há uma ordem definida. Quem faz primeiro esse debate? Quem fala primeiro, defesa ou acusação? E como é que as coisas seguem aí até o final da tarde, quando sai esse resultado, Cris? Pois é, Juliano, quem fala primeiro sempre é a acusação e depois a defesa. Agora, ontem, no final da tarde, ocorreu uma particularidade aqui no julgamento. O juiz Leandro Cano autorizou as 2 partes exibição de vídeos, ou seja, assim que o julgamento recomeçar às 9 horas da manhã, a acusação vai ter meia hora para exibir algum vídeo que tiver vontade de passar para os jurados e a defesa também vai ter mais meia hora para passar também algum vídeo, alguma coisa que eles queiram mostrar para os jurados. Ô Cris, então, é importante essa informação, porque a gente sabe que um vídeo, atenção, hein? A Cris está trazendo essa informação em primeira mão. O juiz autorizou ontem, no final dos trabalhos. Então, nessa meia hora, Cris, eles podem exibir, por exemplo, imagens da Mércia, como essas que a gente tem dela se divertindo numa festa, o depoimento de algum familiar dela se emocionando, falando de todo esse crime, e da mesma forma a defesa e a acusação. E isso pode chamar a atenção dos jurados. A gente sabe, né, Cris, como é que um vídeo pode chocar e isso pode mudar todo o resultado da coisa, né, Cris? Pois é, exatamente. Inclusive, o promotor havia já adiantado para nós na semana passada que ele pretende mostrar um vídeo daquele primeiro depoimento do Misael no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, quando ele é surpreendido pelos policiais com a existência, né, daquela 6ª linha telefônica, a linha que ele conversava com o Evandro, que ele falou 19 vezes com o Evandro no dia 23 de maio. É aquele vídeo em que o Misael fica muito nervoso, inclusive dá um soco na mesa. O promotor já havia comentado que pretende mostrar
esse vídeo porque foi durante este vídeo que ele disse que se convenceu da culpa do Misael. Portanto, a oportunidade é hoje, meia hora de exibição de vídeos para a defesa, meia hora para a acusação, só então terá início o debate. Com a acusação falando primeiro durante 1h30, depois temos mais 1h30 para a defesa. Se houver necessidade de réplica, né, se o promotor quiser, mais 1 hora, então tréplica mais 1 hora. Nós temos aí, se todo o tempo for usado, Juliano, pelo menos 6 horas aí de debates de acusação e defesa, levando esse veredito, né, esse conselho de sentença lá para o final da tarde. Provavelmente essa decisão toda deve sair final da tarde, início da noite. Juliano. Cris, é sempre importante para a gente entender, porque a gente fala aqui, gente, como você de casa. Eu não sou advogado, não, sou jornalista. Estou entendendo o caso como você. E quando eu faço as perguntas aqui, eu tenho certeza que são as perguntas que você faz. Mas um especialista, Cris, consegue trazer esses detalhes que são tão fundamentais nesse momento, né? Porque um detalhezinho desse tamanho pode significar condenação ou absolvição do Misael. E você está com um especialista aí do lado, Cris? Fique à vontade para esclarecer mais algumas dúvidas que a gente tem. Pois é, ele inclusive, o especialista vinha comentando sobre isso, né? Um detalhe importante que o Dr. Ricardo Martins, que está aqui com a gente, vai explicar é sobre o conselho de sentença. Como é que funciona exatamente nessa hora, né? Porque a gente tem essa dúvida. Na verdade, é o juiz que faz a pergunta, ele vai formular uma série de questões e aí ele vai repassar para os jurados. Dr. Ricardo Martins, bom dia. Como é que funciona exatamente o conselho de sentença, né? A gente fica na dúvida, é o juiz que faz a pergunta, a pessoa, cada um responde individualmente por todas as perguntas, ou faz a primeira e responde sim ou não? Como é que funciona? Bom dia, Juliano. Bom, as perguntas são formuladas nessa seguinte ordem. O juiz, primeiro, quando ele entra na sala especial, ele então explica para os jurados como deve responder a cada uma das perguntas que forem formuladas por ele. Em seguida, então, ele passa a fazer a leitura dessas perguntas. E, então, os jurados passam da mesma forma a respondê-las. Cada um dos jurados terá consigo uma cédula inscrita a palavra sim e uma palavra, em outra escrita a palavra não. À medida que as perguntas forem formulando, os jurados vão respondendo, colocando essas respostas sim ou não dentro de uma urna. Posteriormente, a pessoa que estiver carregando essa urna depositará em cima da mesa e o juiz então fará a contagem desses votos. A gente estava falando da exibição dos vídeos, né? A Juliana, inclusive, estava perguntando, falando da importância disso. É novidade? Ocorre de vez em quando? Como é que funciona isso? Isso é absolutamente comum, isso já aconteceu em outros julgamentos. É a oportunidade, inclusive, que o juiz dá, já que o processo é um processo complexo, de modo que os jurados possam obter contato com toda a prova. Então, isso é absolutamente comum. O senhor acredita que a promotoria vai utilizar a mesma estratégia de ontem, de não usar todo o tempo? Ontem eles não fizeram perguntas para o Misael. Pode acontecer hoje de não usar também todo esse tempo disponível? O que o senhor acredita? Olha, isso vai depender muito do desenrolar dos debates. Se a promotoria entender que toda a prova foi produzida e que na sua ótica os jurados já estão convencidos, ele pode perfeitamente desistir de ir para a réplica. Agora, isso tudo vai depender do desenrolar dos trabalhos. Sem dúvida nenhuma, o fato das perguntas não terem sido formuladas ontem pelo promotor, eu penso que seja sim uma estratégia adotada pelo Ministério Público. Ô, Cris. Acha que... Pois não, Juliano? Ontem eu ouvi os advogados da defesa falando até mesmo da possibilidade de se pedir uma anulação desse julgamento, todos esses trabalhos, pelo fato do juiz ter escolhido 5 mulheres e 2 homens e o crime ser contra uma mulher, e isso pode estar favorecendo, então, a acusação nesse momento. O senhor acredita, doutor, nessa possibilidade? Ou seja, o fato da gente ter 5 mulheres julgando um homem que é acusado de violência, que é acusado de matar uma mulher. Isso pode significar, num futuro, a possibilidade de anular tudo que aconteceu até aqui? Pois é, se falava ontem da defesa em anular todo esse julgamento pelo fato de o juiz ter escolhido, né, 5 mulheres para o conselho de jurados ali e ser um crime contra a mulher. O senhor acredita nisso? Não, eu não acredito, até porque não se trata de uma escolha feita pelo juiz. As partes é quem escolhem as testemunhas. Ocasionalmente, em função das negativas, das rejeições que foram feitas, acabaram coincidindo por serem mulheres. Mas essa não é uma escolha especificamente do juiz. As partes podem rejeitar até 3 vezes. No caso, coincidentemente, rejeitando as 3, ainda foram sorteadas outras mulheres, o que acabou coincidindo pela formação de 5 mulheres. Então, por esse motivo, não há que se falar em nulidade ou mesmo até de um novo julgamento por essa questão. Mas pela sua experiência, 5 mulheres, como é que fica? Pesa mesmo essa decisão, um crime contra uma mulher?
Há uma tendência natural, isso não quer dizer que seja uma regra, pelo fato da vítima ser mulher, as demais integrantes do Conselho de Sentença, as mulheres, se solidarizarem com a dor. Mas essa não é uma questão técnica, os jurados precisam estar muito atentos para decidirem, sim, embora não tenham o que fundamentar, mas de acordo com a prova. É importante que os jurados se atentem a todo o trabalho que será desempenhado, a toda a estratégia adotada, não só pela defesa quanto pela acusação. Obrigada, doutor Ricardo. Juliano? Ô Cris, vamos fazer o seguinte agora. Tem muita gente vendo a gente agora, muita gente chegando agora no balanço. Misael Bispo depôs ontem o principal momento desse tribunal do júri em Guarulhos. E a gente vê mais um trecho agora. Presta atenção na forma como ele falou. Eu quero que você converse aí com quem está do seu lado, com seu marido, com seus filhos. Te convence esse depoimento? Vamos ver. Eu sempre trabalhei interno dentro da Polícia Militar. Você não trabalhou em viatura? Na rua, não. Por quê? Porque eu tinha medo. Sinceramente, eu tinha medo. Teve um dia, inclusive, eu não tenho vergonha de falar para o Brasil inteiro ouvir, que teve quando eu estava fazendo estágio lá em Franco da Rocha, quando a gente faz estágio, a gente tem que passar por umas 3 ou 4 semanas fazendo estágio na viatura do Tático Móvel. Eu não tenho vergonha de falar isso. Os colegas trocando tiro com marginais, eu entrei debaixo da viatura e me escondi debaixo da viatura. Tá? Então, eu não tenho coragem de tirar a vida de ser humano nenhum, porque quem tem o direito de tirar a nossa vida é quem nos deu. Perfeito. O senhor tinha armas de fogo que o senhor portava? Tinha, inclusive, estava todas com casa de aranha dentro, e há muitos anos sem dar tiro, todas na minha casa, e eu prontamente entreguei ao delegado para que fossem periciadas. E nunca tive armas que não fossem regularizadas, mesmo porque não é do meu perfil. O senhor tinha porte de arma? Todas as minhas armas são legalizadas, porque quando eu ingressei na PM, a PM só pagava revólver 38. Aí eu comprei um outro 38 para ficar de solução. Não, em relação ao porte de arma, doutor. Todas elas têm porte mesmo, porque é funcional. E um outro documento que a PM fornece já é o porte de arma para o policial militar. Por que o senhor andava armado? Eu não andava armado, doutor. Quem disse que eu andava armado está faltando com a verdade, mesmo porque eu não tenho inimizade com ninguém. Minhas armas estavam todas encaixotadas dentro da minha casa, guardadinhas. Então o senhor não andava armado? Nesse período na PM, mesmo que o senhor tenha tentado de todas as formas, nunca em alguma ocorrência que pudesse ter conflito, combate, o senhor fez treinamento de tiro? Sim, a cada 6 meses era feito treinamento de tiro para todos os policiais militares, tanto os internos quanto os que trabalhavam na rua, tá? E todos tinham que tirar uma nota média, senão era reprovado. O senhor usa, no caso, se o senhor for... quando claro, né, quando eu estava na ativa, depois que eu reformei, eu não servi mais. Sim, eu entendi. Se o senhor precisasse, por exemplo, numa legítima defesa, utilizar uma arma, o senhor já afirmou que é destro, mas eu vi que o senhor tem uma deficiência na mão. O senhor consegue atirar com essa mão deficiente? Eu não consigo atirar mesmo porque a mão direita, ela é... Excelência, alguém contou alguma piada aqui? Eu achei. Doutor Alexandre, doutor Rodrigo, eu acho que esse é um momento de respeito em relação a quem está prestando o seu interrogatório. Por favor. Com a direita... Eles estão advertidos. Com a mão direita eu não consigo atirar. Agora, com a esquerda, num caso de emergência, eu consigo atirar sim. Tá? Perfeito, doutor, já respondi. Só posso fazer uma pergunta de um jurado? O senhor guardava essas armas para qual finalidade? As armas eram legalizadas, excelência, e se eu fosse vendê-las, simplesmente eu teria que adulterá-las, e eu não ia adulterar umas armas, então ficava lá guardado na minha casa, simplesmente, até mesmo guardando lá, como lembrança. Segundo o Ministério Público mencionou aqui, o senhor teria apresentado várias versões sobre o caso, 6 versões, o senhor disse, doutor Rodrigo? 6 depoimentos. 6 versões diferentes, é isso que o senhor quis mencionar? 6 depoimentos. 6 versões não é verdade. Então, é isso que eu pergunto. O senhor confirma essas 6 versões ou a sua versão é sempre única que o senhor não matou? Eu não matei ninguém, excelência. E essas versões que ele está falando que eu dei aí, ele
Não procede, mesmo porque, se ele quiser voltar a fazer perguntas, eu estou aqui pronto para responder as perguntas dele, do assistente da acusação, e, se possível, do jurado, da plateia, porque eu não devo nada, não temerei e não vou... Em relação à plateia, ninguém pode se manifestar, pode, mas só se o senhor as partes aqui fique à envolvidas. vontade. Agora, eu quero dizer ao senhor o seguinte, que todas as minhas versões estão nos autos. Agora, eu não vou lembrar, por exemplo, o que eu comi antes de ontem. Vou ter que tentar raciocinar o que eu comi. Quantas armas o senhor tinha mesmo? Eu disse? Duas armas. Ok. Já respondido? Já. Doutor Bispo, bom, o senhor já explicou já essa questão das armas, que eu sei que isso vai ser aventado depois, e o senhor já está respondendo para os jurados, esclarecendo que o senhor está explicando da sua voz, não da minha. Bom, enfim, vamos voltar então, quando o senhor foi a primeira vez no DHPP. Por que o senhor foi embora de lá naquela tarde e deixou sua OAB lá? Posso explicar antes o que aconteceu? Pode. Dia 25 de maio de 2010, o senhor Makoto, pai da Mércia, ele me ligou por volta de umas 14, 15 horas, eu estava indo para Itaquaquecetuba, para o fórum de Itaquaquecetuba. Ele me ligou questionando que a ex-esposa dele e a filha, a outra filha dele, havia passado na casa dele, questionando se a Mércia estava por lá. Aí eu respondi a ele que eu não sabia, que eu desconhecia, mas eu estava pronto a auxiliar se fosse necessário. Mas falei para ele que não se preocupasse, porque também em abril, em 17 de abril, eu viajei para a Bahia para encontrar uma namorada que eu tinha lá. Inclusive, eu ia casar no mês de setembro. O senhor tinha uma namorada na Bahia? Tinha uma namorada na Bahia. Então, quando eu cheguei quando eu estou retornando do estado da Bahia, meu celular toca. Eu não atendi que eu estava dirigindo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu liguei. Aí ele atendeu. Aí ele perguntou, você sabe da Mércia? Isso lá em abril. Você sabe alguma coisa da Mércia? Eu não sei da Mércia. Ele quem, doutor, que ligou? Senhor Makoto. Aí o senhor Makoto atendeu, ele falou, você sabe da Mércia? Que eu liguei só para saber dela. Eu falei, senhor Makoto, eu até fui meio rude, não estou de brincadeira, que eu tinha essa liberdade para falar com ele. Se o senhor que é pai não sabe, imagine eu. Né? Então, depois de alguns dias, a Mércia me ligou, eu falei, o seu pai está preocupado com você, o que está acontecendo? Não, é que eu fiquei doente, fiquei na casa dos meus avós, eu estava com infecção urinária e quase morri, e dessa forma eu não dei notícia para ele, nunca se preocupou comigo, e agora que ele está querendo saber da minha vida, eu falei, bom, isso é uma questão pessoal seu. E aí, quando foi no dia 25, eu voltei do Fórum de Itaquá, passei na casa dele por volta de umas 5 horas, e conversamos, ele me mostrou um celular que tinha lá dentro, um celular até provavelmente do sexo masculino, que era de cachá. Ele falou, não, eu vamos nem mexer aí, deixa isso quieto aí e tal. Eu falei, bom, eu estou indo para o cursinho, qualquer coisa, isso está nos autos, qualquer coisa, se o senhor precisar de mim, o senhor me liga, fique à vontade. Inclusive tem imagem do G1 mostrando entrando lá no prédio. O senhor me liga, fique à vontade. E se ela não aparecer até amanhã, senhor Makoto, o senhor, por favor, faz a ocorrência de desaparecimento. Orientei ele a fazer isso. No 6º DP aqui do Bom Clima. Doutor. Quando foi no dia seguinte, eu entrei em contato com ele, e aí até aí eu liguei para o celular da Mércia, né? E falei, deixei uma mensagem de texto, Mércia, se você tiver acesso à caixa postal, entre em contato com a sua família, que estão preocupados, ou até mesmo comigo, que você não está dando notícia, desde domingo. Portanto, quando eu cheguei na delegacia, dia 26, já no dia 26... Só para me entender, doutor, o senhor deixou um recado, então? O Ailton Galdino me ligou da delegacia, não, eu liguei no celular da Mércia para tentar localizá-la, mas só que não foi mais atendido, entendeu? Estavam todos desligados. Entendi. Entendeu? Portanto... Vamos para a parte da delegacia. Aí, quando foi no dia 26, o Ailton Galdino me ligou por volta de 10 horas. Ó, a família da Mércia está toda aqui e eu gostaria que você viesse aqui prestar alguns esclarecimentos, como você teve um relacionamento com ela, foi sócio dela, etc. Eu falei, pois não, Ailton, eu vou aí. Que hora você quer que eu vou? Deixa eles irem embora, que eles estão bravos aqui, estão falando um monte de coisa, estão falando que você é o suspeito de ter sequestrado a Mércia. Eu falei, que absurdo, gente, eu sequestrar alguém, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, tudo bem. Eu falei, Ailton, você faz um favor?
você tem tempo? Porque o Ailton Galdino foi candidato a vereador junto comigo. Tá? A gente tinha uma certa amizade. Eu falei para ele, você pode ir comigo fazer alguma lá no ML de Guarulhos? Eu cheguei no ML de Guarulhos, estava o amigo do seu Márcio, o Ayrton, que é conhecido como Ayrton Tripa, né? Aí cheguei lá, o Ayrton Tripa, e eu ia depois à tarde, marcamos para as 2 horas da tarde. Não, isso que eu quero chegar, tá? doutor. Mas aí, espera aí, deixa eu entender. Eles vão entender direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode reperguntar, sem problema nenhum. Pode continuar. Então, o que acontece? Cheguei no ML, o Ayrton senta aí, eu fui com o Galdino até no carro dele, aí o Márcio ligou no celular do Ayrton. Ayrton, tem algum corpo aí de alguma mulher parecido com o da Mércia? Aí o Ayrton ainda falou assim, é assim que você fala da sua irmã? Portanto, a partir daquele momento, eu falei, Ayrton, estou à disposição para qualquer coisa, porque ele é muito amigo do Márcio, mora no mesmo condomínio. Aí, quando eu fui para a delegacia mais tarde depor, cheguei lá, estava assim, uma cota terminando de depor, porque ele também já era suspeito junto comigo, porque ele não se falava com a ex-mulher dele, tá? Não se falava com o seu Márcio, tá? Isso há muitos anos atrás ele não se falava, entendeu? Portanto, doutor, a partir dali, aí como o delegado me ouviu a termo, está ali 4 laudas, o delegado me ouviu a termos aquele dia, o delegado viu, bom, a gente vai continuar com as investigações, eu não estou vendo nada demais aqui. Como o delegado não me prendeu, não fez alguma coisa do jeito que eles queriam, através do ex-capitão Conte Lopes, me levaram o processo para o DHPP. Eu estou falando porque foi ele, porque ele mesmo falou isso no programa da Sônia Abrão na semana passada, certo? Então, e através de um assessor de um vereador aqui de Guarulhos, que é advogado. Esse assessor também ficava na delegacia pressionando o delegado. Eu não posso fazer nada, não tem nada, estou investigando. Aí levaram para a delegacia desaparecida de São Paulo. Chegou lá, para minha felicidade, caiu na mão do delegado Antônio Deolim, que, por sinal, descumpriu várias determinações desse juiz, que proibiu ele de fazer diligências, acompanhado da imprensa, e ele disse que não tinha controle. Simplesmente, a resposta dele foi essa.